Entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, houve um aumento de 2 milhões de usuários de redes sociais no Brasil. É o que aponta a Kepios, uma empresa especializada em estudos do comportamento digital. A última pesquisa do Digital Report, em janeiro deste ano, revelou que havia 187,9 milhões de usuários de internet no Brasil e 144 milhões de usuários de mídias sociais. Bom, e o Brasil é medalha de bronze. Não estou falando do judô, da ginástica olímpica, mas do uso de redes sociais. A média diária brasileira é de 3 horas e 37 minutos, ficando atrás apenas da África do Sul, com 3 horas e 41 minutos, e do Quênia, com 3 horas e 43 minutos. Não sei se isso te assusta, mas a mim assusta bastante. Fazendo uma conta básica, considerando mais ou menos 8 horas de sono, sobram 16 horas e cerca de um quarto dessas 16 horas o brasileiro médio passa nas redes sociais. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, entre eles hábitos, vida com Deus, vida devocional, e também compartilho o recorte da minha vida para que vocês possam se sentir mais próximas e que sejam lembradas de que há graça no ordinário. Talvez esses dados não digam tanto a respeito de você, mas de forma geral, nós temos gastado muito tempo nas redes sociais. E por isso existem algumas formas que têm surgido já há bastante tempo para a gente tentar administrar, para a gente tentar fugir do vício, né? Para a gente ter mais controle e, no nosso caso, sabedoria no uso das nossas redes sociais. Então, existem alguns mecanismos que a gente pode usar e um deles é o detox digital. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que a gente precisa de um detox digital? Será que chegou o momento ali na minha rotina em que eu tô precisando de um detox? E primeiro eu quero te fazer um desafio, que você seja honesta com você mesma. E faça um pequeno exercício aí. Se o seu celular for o sistema iOS, né? Se o seu celular for iPhone, eu vou te ensinar como é que faz. Mas se não for, você dá um Google aí rapidinho e vê, se você não souber, né? Onde você consegue ver a média de horas semanais ou diárias que você tem gasto em cada um dos seus aplicativos, no seu celular de forma geral. Aqui eu vou fazer junto com vocês. A gente abre ajustes, vamos em tempo de uso e aqui a gente consegue ver a média diária do uso e você consegue também ver a média semanal. Você coloca aqui ver todas as atividades e aí você pode ver a semana ou o dia e quais aplicativos são mais usados, você consegue ver. Essa é uma forma também da gente ter uma noção de como é que a gente tem usado o nosso celular, porque às vezes a gente faz sem ter realmente assim essa consciência do... A gente sabe que a gente usa bastante, mas a gente às vezes por não quantificar isso acaba sendo normal, mas quando a gente vê a quantidade de tempo a gente se assusta. Tem também como a gente vê no Instagram. Então, se o seu celular não tem essa opção, talvez seja mais antigo, você consegue ver pelo menos no Instagram quanto tempo você tem passado. Então, você abre o seu aplicativo do Instagram, você vai na sua página, né? E aí vai nesses 3 pontinhos, nesses 3 tracinhos, e aqui você consegue ver sua atividade. Pode ser também, mas agora ele tem um atalho também, que vai direto no tempo gasto. Mas ok, então sua atividade... Você desce lá e vai ver também tempo gasto. E aqui você consegue ver a média diária e você consegue colocar também alguns lembretes para fazer pausa, para ter um limite diário. No meu, eu coloco no celular 1h30 e no aplicativo eu coloco 1 hora, porque quando eu sei que eu já bati a 1 hora, que o Instagram vem e me avisa, eu já acabo sendo mais cautelosa porque eu sei que eu só tenho mais meia hora ali para usar. Acontece da gente colocar e às vezes não cumprir, principalmente a gente que trabalha com redes sociais, então às vezes acontece comigo, e não necessariamente porque eu estou trabalhando, né? Mas eu tento me forçar a obedecer esses esquemas assim que a gente vai colocando que são ferramentas para nos ajudar, né? E ajuda bastante, mesmo que no começo a gente nunca faça, a gente sempre ignore, mas com o tempo e a gente tomando essa consciência da forma que nós temos usado o celular
isso vai meio que internalizando, isso vai ali nos confrontando, sabe? Quando vem o apitozinho ali, a notificação. Então pause o vídeo e vá lá rapidinho, seja no Instagram ou seja no seu celular, para tentar ver quanto tempo você tem gasto nas redes sociais ou apenas no Instagram, caso seja só o seu caso, assim, a forma como você tem para quantificar isso. Já foi? Pausa o vídeo e vai lá ver. E se você se sentir confortável, coloca aqui nos comentários quanto tempo você tem gasto nas redes sociais ou no Instagram. Mas e então? Será que eu preciso de um detox digital? Como é que a gente pode saber se realmente a gente precisa de um detox digital? Se você não sabe o que é um detox digital, basicamente é um tempo em que você propositalmente vai fazer meio que uma pausa, seja das suas redes sociais apenas, seja das redes sociais que você mais usa e mais percebe uma certa dependência, seja do seu celular, seja de todos os aparelhos eletrônicos, né, das telas de forma geral. Isso vai depender do seu caso, isso vai depender do que você percebe em você mesmo. Será que eu tô no nível tão de dependência das telas que eu preciso passar um tempo sem nada para recarregar o coração, para recarregar as baterias, para colocar o coração no lugar onde ele deve estar? Isso é só você que pode responder. E nós vamos tentar fazer isso aqui nesse vídeo. Nós vamos tentar identificar se nós estamos precisando de um detox. Se um detox mais, assim, mais raiz ou um detox mais Nutella já funciona, a gente vai tentar responder. Eu vou pontuar algumas questões e você vai fazer tipo aqueles testes da revista Capricho. Não sei se você é desse tempo, se você não lembra, se você não teve revista Capricho, acho que eu estou revelando os meus cabelos brancos. Mas basicamente é um teste, eu vou colocar as perguntas, vamos ter pontuações para cada pergunta e você vai responder se nunca ou dificilmente, e aí para aquela que você vai dizer nunca ou dificilmente, você vai pontuar 5 pontos, se for raramente, 4 pontos, se for às vezes, 3 pontos, se for frequentemente, 2 pontos e se for sempre ou quase sempre, 1 ponto. Tá pronta? Vamos começar? Primeira. O meu primeiro impulso quando acordo é ver as notificações do meu celular antes mesmo de pensar em agradecer a Deus por mais um dia. E aí? Raramente, melhor, nunca ou dificilmente, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre ou quase sempre. Estou com o celular, a segunda, né? Estou com o celular próximo a mim a todo momento. Responda aí. Se vocês quiserem usar os comentários, se sentirem confortáveis para registrar aqui, talvez depois de um tempo em detox responder novamente, você olhar ali o que foi que você colocou anteriormente, se sentirem confortável, podem ficar à vontade de usar os comentários para isso, até para vocês irem assim ajudando umas às outras e a gente vendo que a gente tá no mesmo barco, que a gente tem essas dificuldades e às vezes não nessa área, mas em outras áreas, né? Mas enfim, fica a opção de vocês, tá? Terceira, perco a noção de tempo nas redes sociais. Quarta, me pego abrindo as redes sociais no automático, mesmo quando ia fazer outra coisa no celular. 5. Sinto que minha vida não teria muita graça sem o celular. 6. Percebo que o uso do celular tem causado efeitos negativos no trabalho, no estudo, como procrastinação ou lentidão em algo que poderia ser feito em menos tempo. 7. Quando fico sem internet, fico ansiosa sobre o que pode estar acontecendo nas minhas redes sociais. 8. Mais de uma vez dormi tarde porque fiquei fazendo algo no celular, mesmo sabendo que já havia passado da hora de dormir e que isso iria prejudicar o meu dia seguinte. 9. Não tenho passado tanto tempo em oração e com a palavra de Deus como passo em entretenimento em meu celular. 10. Quando estou cansada, triste ou irritada, passo mais tempo pulando de aplicativo em aplicativo que o normal. 11. Já me falaram várias vezes que passo tempo demais no celular. 12.
Uso o celular mesmo em situações que colocam a mim e a outras pessoas em risco, como enquanto dirijo ou atravesso ruas. 13. Minto sobre o tempo gasto online. 14. Tentei reduzir o uso de tempo no celular, uso aplicativos, notificações, mas sempre me auto-saboto. 15 e última. Sou tentada a deixar ou até deixo de ir em reuniões com amigos para ficar em casa, assistindo série ou ficar nas redes sociais. Então, essas são as 15 perguntas desse teste. E agora você talvez precise voltar um pouco o vídeo, assistir de novo. Então agora você vai fazer a conta. Qual a pontuação você fez? Vai somar todas as suas pontuações e agora eu vou dizer o que cada uma dessas pontuações podem representar. Se você marcou entre 75 e 71, é possível que de fato o celular não seja um problema para você, que o celular tenha um lugar certo no seu coração, um lugar de um objeto a ser usado por você e não de você ser usado por esse objeto, né? Mas lembre que a idolatria é um pecado que também pode ocorrer em cristãos, né? Calvino diz que o nosso coração é fábrica de ídolos, então fique atenta também ao seu coração e não se descuide. Se você pontuou entre 70 e 66, parece que você tem usado seu celular com equilíbrio, mas precisa ficar atento a algumas situações pontuais. Se você marcou entre 65 e 58, provavelmente você está precisando de ajustes. Um detox mais leve pode ser interessante para você. Então, o que seria um detox mais leve? De tempos em tempos você ficar no final de semana sem usar o celular, algo assim, né? Isso pode variar da forma que você achar melhor e como funcionar para você. Se você fez entre 57 e 50 pontos, o celular tem tomado seu tempo e muito provavelmente seu coração tem moldado seus hábitos. Não permita que ele tome o celular de Deus em sua vida, em seu coração. Busque ajustar seus hábitos no seu smartphone. E se você já tentou, tente fazer isso junto com uma amiga, faça um desafio junto com uma amiga e se ajudem nessa. Isso também é muito legal, isso é muito salutar, é muito importante e efetivo até. Agora, se você pontuou abaixo de 49 pontos, é bem possível que você realmente esteja viciado no seu celular, que ele tem tomado um lugar central em sua vida, na sua alma, no seu coração, e que é a ele que você recorre e não a Deus, que ele é o seu principal companheiro e não Deus. Talvez se aplique ao seu caso a orientação que Jesus dá de cortar fora, né, aquilo que está nos fazendo pecar. Considere conversar com alguém mais maduro na fé, falar sobre essa sua dificuldade em deixar um pouco o celular de lado, converse, peça ajuda e considere também fazer um detox assim, mais radical, como eu falei, mais raiz, para que isso te ajude, sabe? É muito bom. E eu falo por experiência própria, porque eu ainda luto com isso, já confessei aqui pra vocês em outros vídeos, mas isso sempre foi, por muito tempo, foi algo que parecia ser incontrolável mesmo, sabe? Mas quando a gente entende o problema, quando a gente se coloca diante do Senhor, o Senhor nos ajuda também. E existem esses mecanismos que a gente pode usar, coisas mais práticas que a gente pode fazer para nos ajudar nisso. E o detox é isso. Talvez você precise apagar alguns aplicativos do seu celular. Talvez você precise, se em tempo de férias, né, colocar o celular na gaveta e deixar lá por uma semana, 2 semanas ou até mais. Eu acredito que é óbvio, mas é bom frisar que esse é um teste. Esse teste não tem o objetivo de bater o martelo sobre nada. Eu não conheço você, eu não sei do seu coração. Não é um teste validado cientificamente e muito menos é um texto canônico. Então o objetivo aqui não é bater martelo, não é eu dizer o que se passa em seu coração, mas você analisar. Porque, perceba, essas perguntas, elas, dependendo da forma como a gente responde, isso mostra sinais de perigo, entende? Então, se realmente o celular tem tomado
local meio que central em nosso coração, nós temos um problema. E nós precisamos da ajuda do Senhor. Esse teste foi desenvolvido por uma pecadora que luta as mesmas lutas que você também nessa área. Então, como eu disse, não tem o objetivo de apontar o dedo na sua cara, não tem o objetivo de falar o que está em seu coração, porque eu não posso fazer isso, só Deus pode. Mas pode ser um indicativo, pode ser um instrumento para você avaliar mesmo o seu coração. Talvez precisem de pequenos ajustes, talvez precisam de ajustes mais atentos e mais radicais. Ore a Deus sobre isso, peça por seu direcionamento e certamente Ele te ajudará. O Espírito Santo vai falar ao seu coração e te mostrar se realmente esse tem sido um problema para você. Você já deve ter percebido a preocupação de psicólogos, psiquiatras, médicos de forma geral, pessoas de forma geral sobre esse assunto. Eu acho muito legal, por exemplo, do próprio Instagram, das próprias redes sociais, estarem usando esses mecanismos de lembrete, de definir o tempo de uso, os próprios celulares já virem com essas opções, né, de controle. Isso não era uma coisa que existia antigamente, quando os celulares começaram, até quando as redes sociais começaram. Então isso nos mostra que é uma preocupação real, emergente e urgente do nosso tempo. Há diversos artigos, livros, vídeos como esse falando sobre essa questão da saúde digital. Só que enquanto cristãos, nós devemos saber que tudo isso vai além da questão comportamental, vai além do comportamento humano. Há algo mais profundo e fundamental, que é o nosso coração, que a Bíblia nos diz que é desesperadamente corrupto. Nosso coração é inclinado a fazer aquilo que é mal. Mesmo nós, cristãos, mesmo nós que fomos resgatados por Cristo, nós ainda lidamos com a presença do pecado e com a herança adâmica que nós ainda temos. E muitas vezes o uso das nossas telas brilhantes escondem incredulidade, orgulho, falta de domínio próprio, idolatria. O pastor Felipe Fontes, no livro dele sobre idolatria, que eu até já indiquei aqui para vocês, ele vai falar que a idolatria é um pecado tridimensional. E na dimensão primeira e mais profunda estamos nós mesmos, está o nosso eu, é o ídolo mor, é o ídolo maior. Todas as outras dimensões, todos os outros ídolos servem a esse ídolo maior que é o nosso eu. A segunda dimensão são aquelas coisas que os ídolos nos proporcionam, então reconhecimento, segurança, prazer, validação. O que é que o ídolo está nos proporcionando? Então aqui está a segunda dimensão, que são os ídolos intermediários. E por fim tem a terceira dimensão, que são os ídolos funcionais, os ídolos menores, que muitas vezes está em um objeto, uma pessoa, um partido político, uma ideia. Então perceba, se o nosso celular é um ídolo do nosso coração, essa é só a terceira dimensão, existem outras camadas e que a gente precisa entender melhor para que a gente saiba lidar com essa idolatria, para que a gente possa abandonar essa idolatria. Então aqui a gente precisa se perguntar, o que é que eu tenho buscado no meu celular? O que é que o celular tem me proporcionado que eu tenho usado de forma desordenada? O que é que nós temos buscado? Qual é o vazio que estamos tentando preencher? Será reconhecimento, validação, prazer, companhia? Tudo isso nós só podemos encontrar fundamentalmente e finalmente em Deus, no nosso Criador. As nossas carências espirituais só podem ser supridas pela fonte de todo bem. Então, tudo isso que o ídolo nos faz sentir, tudo aquilo que a gente busca, está nessa segunda dimensão e a gente precisa entender. Mas daí a gente volta para a primeira dimensão, o nosso eu. A idolatria diz: eu deveria estar no lugar de Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei onde encontrar sentido e realização. Eu digo como a minha vida deve ser. E minhas irmãs, isso é rebelião contra Deus. Mesmo que não estejamos conscientes disso. Por isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado e buscar no Senhor o seu auxílio. Reconheça que você não é capaz de se salvar. Que reconhecimento não pode te salvar. Que o seu celular não pode te salvar. Entreguemos nossos ídolos aos pés daquele que já providenciou tão bendita salvação à custa
do sangue do seu Santo Filho e que também é gracioso para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça e idolatria. Esse vídeo foi feito com muito carinho e temor e eu espero muito que tenha falado ao seu coração, que seja um instrumento que o Senhor usou para te mostrar um caminho melhor, uma forma melhor de viver usando as nossas telas, usando os nossos celulares. Porque o celular, a tecnologia são bênçãos do nosso tempo. Precisamos nos voltar ao Senhor e usar os nossos celulares, as nossas telas com sabedoria e equilíbrio para a glória do Senhor. Amém? Se esse vídeo foi bênção na sua vida, compartilhe com uma amiga e seja bênção na vida dela também. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você quiser fazer parte desse canal, se inscreva no canal. É uma alegria para mim ter você aqui. Então é isso, minhas cis. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.